Muito bem, muito bem. Uma boa noite a todos. Uma alegria, mais um momento estarmos juntos. Mais uma sexta-feira, depois de uma semana bem corrida, bem puxada. Todo mundo chegou vivo. Como é que você está, Gisele? Chegou viva nessa semana? Tô ótima, graças a Deus. Que coisa boa. É uma semana puxada, uma semana com muita coisa e ainda tem um mês de junho inteiro pela frente, né? Parece que Tá faltando um pouco pro semestre acabar com a gente. tá faltando pouco para o semestre acabar com a gente. Bem pouquinho assim. Ai, que bacana, que bacana. Eu vi aqui que o professor Hugo também está entre nós. Não, aliás, acabou de sair. Mas tudo bem. Chegou. Então a gente vai fazer o seguinte, Zé. Você, a gente conversa aqui sobre o segundo tema, tá? Como sempre, a gente sempre deixa gravado ali para outras pessoas assistirem depois. Tem algumas pessoas que não conseguem participar na hora, mas a gente vai conversando aqui e aí vamos desenrolando Tá o tema, ótimo, tá tá bom? ótimo. A ideia das nossas classes é nunca passar de 30 minutos, né? A ideia é ser uma coisa rápida mesmo ali para ficar bem marcante, bem bacana. E aí a gente vai desenrolando aqui tudo isso. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma oração, tá? Você tem algum pedido de oração? Você tem alguma coisa que você queira colocar em oração para a gente orar agora? Eu tenho um pedido da sogra da minha cunhada. É ex, mas é cunhada. Meu Cunhado, irmão tá bom. separou ano passado, foi até um período meio Uhum. complicado, mas cunhada é ela, não é a É. outra, a atual. Nem conheço Uhum. direito a moça. Tá certo. E é ela continua internada, ela está com pneumonia, é uma Sim, pneumonia bacteriana sim, e ela só vai sair, só tem assim previsão de alta a partir de segunda-feira. certo. Mas está reagindo bem, Está graças a reagindo Deus. bem, que bom, que bom. É a dona Creuza, né, que a senhora tinha comentado no Creuza, nosso culto, né? isso, Lembro, sim, isso. tá? Então vamos continuar em oração pela dona Creuza, para que Vamos. Deus continue abençoando a vida dela, né? Vamos fechar nossos olhinhos e falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma semana está chegando ao fim. Tem agora o teu santo dia, o sábado, um dia de descanso, um dia que a gente pode recarregar as energias. E, em especial, quero colocar nas tuas mãos, Pai, a vida da professora Gisele, que está aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando e fortificando a vida dela. Ela tem uma linda trajetória aqui na educação e o Senhor, com certeza, tem feito muitas maravilhas na vida dela. Mas em especial, Senhor, eu quero te pedir pela vida também da dona Creuza. O Senhor sabe dessa luta com a saúde que ela tem enfrentado, uma doença que ela tem, que tem sido um grande desastre, uma grande tragédia na vida dela, mas que com certeza o Senhor tem a solução, tem a cura. Então, por favor, Senhor, abençoa. Que o Senhor leve até ela a tua cura e que ela reconheça o agir do Senhor na vida dela e que isso se torne um testemunho para que outras pessoas também vejam o que o Senhor está trabalhando na vida da dona Creuza. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Esteja conosco neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Eu estou nessas nossas conversas, eu estou colocando sempre, seguindo uma linha de raciocínio para a gente ir conversando, e eu vou seguir sempre esse mesmo guia aqui, que é bem fácil. Eu não sei se você já tem, Gisele, esse guia aqui, o PDF dele para olhar. Ainda não? Que é esse aqui, ó. O Bíblia Esse não, Mais. esse eu não tenho. Tá, então vou mandar no teu WhatsApp mais tarde, tá? Quando a Tá gente concluir bom, aqui, aí você vai tá ótimo, acompanhando, que é bom que você já tem uma, antecipa algumas coisas que a gente vai conversando. tá ótimo. Tá, Obrigada. beleza? Então, depois que a gente fala sobre a Bíblia, né, o que a Bíblia é e toda aquela parte importante que nós conversamos na semana passada, a gente precisa avançar um pouquinho para entender Deus como nosso Criador, né? Como que Ele é o Criador e como que Ele não somente nos criou, mas criou todo o universo e tudo que existe, tá? Algumas coisas são interessantes na semana da criação, porque nós sempre temos algumas divergências com relação ao que se crê desse dia.
Tá? Então veja só, a semana da criação, a beleza da criação, cada dia e cada momento teve ali uma importância, né? Teve uma criação. Eu gosto de uma forma que uma vez foi explicado para a gente num estudo bíblico. Eu achei muito interessante isso, para você entender ali a semana da criação. Quando a gente começa a ler o texto bíblico de Gênesis, ele diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. São duas características que a Bíblia dá para a Terra. Ela não tinha formato e ela estava vazia, né? Então é como se a gente pegasse um copo de água e jogasse ele no ar, né? Então ele não tem uma forma ali enquanto está no ar e teoricamente está vazio também, né? Então basicamente era essa definição que estava a Terra. E o trabalho da criação de Deus foi justamente dar duas coisas para a Terra: forma e conteúdo, né? Então, se era algo sem forma, Deus deu forma. Se era algo vazio, Deus deu conteúdo, né? Então, essas coisas são interessantes da gente notar. Então, nos 3 primeiros dias, que são esses aqui que estão do nosso lado esquerdo, né? Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, Deus foi dando forma para a terra, tá? Então, nesses 3 dias, tudo que Deus criou foi forma, né? Por exemplo, no primeiro dia, Deus disse: haja luz. Então, basicamente, o que Deus criou foi a luz. Então, quando ele cria a luz, ele está criando uma separação entre a luz e as trevas, né? Então, ele cria essa separação e a gente consegue até ver isso na própria ciência, quando ela diz que o universo, o estado natural do universo é a escuridão, né? Você não tem luz vagando pelo universo. Então, quando você sai da atmosfera da Terra, você não percebe luz. Ali é um vazio, né? Claro que, dadas as devidas proporções, né, que a gente não tem ali nenhum poste acendendo, nenhuma estrela que encandeie tanto. A gente tem luz aqui na Terra de dia por causa do Sol. Então, o Sol ele nos ilumina e a gente tem ali essa luz, né? Mas o que Deus faz no primeiro dia é justamente isso: é separar a luz das trevas. Eu gosto muito quando a gente fala em formato de poesia, né? Eu tinha um pastor que ele gostava muito de falar de poesia e tal, e ele dizia assim, quando ele falava sobre a criação, ele falava assim: olha, Deus é um artista. Qual é a primeira coisa que o artista faz quando entra no seu ateliê para poder criar alguma coisa? Ele acende a luz. Então ele precisa acender a luz. Então foi o que Deus fez antes de entrar em ação e fazer toda a sua arte ali, foi acender a luz. Então Deus criou a luz para poder trabalhar na sua arte, né, no seu ateliê de criação, né? E claro que é uma visão poética, né? A gente não tem uma visão teológica sobre isso, de que então Deus não trabalha no escuro. Não, Deus trabalharia no escuro, mas é claro que é uma visão poética ali para a gente entender. No segundo dia, Deus ele faz a separação entre águas e terra, porção seca, né? O texto chama de porção seca. Então, no primeiro dia, a luz, no segundo dia, a porção seca. Que seria o quê? Que é justamente aparecer uma parte sem água. Porque quando a gente vê o texto, o início do texto ali, ele diz que tudo era água, né? Tudo era água. Ele cria o firmamento e até tem uma coisa interessante quando ele fala do firmamento, que ele diz assim, olha, Deus colocou as águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. E o firmamento no texto bíblico é o céu. Então a gente entende que há água debaixo do firmamento, debaixo do céu, e água em cima do firmamento, em cima do céu. Até o dilúvio não havia chovido. Na terra não chovia até o dia do dilúvio. O dilúvio foi a primeira vez que choveu na terra, né, pelo texto bíblico, pela história bíblica. Tanto que quando Noé ele vai falar sobre o dilúvio para as pessoas, ele diz assim: olha, vai cair água do céu. Pô, como assim cair água do céu? Nunca caiu água do céu. Porque o que acontecia? A água, ela subia um orvalho da terra que fazia com que as plantas fossem regadas, né? Então, a partir daí, cai-se água do céu, a partir do dilúvio. E hoje a gente conhece o processo científico do que é, da evaporação da água, que se torna nuvem, e a nuvem, então, condensa, e ali ela vai e se derrama em líquido de novo. A gente conhece esse processo científico, mas para alguém que não conhecia a ciência, ele dizia: olha, tem água no céu e essa água vai cair, né? Vai abrir as comportas do abismo, essa água vai cair. Hoje, cientificamente, a gente consegue dizer: a água ela condensou, subiu, virou nuvem, né? A nuvem chocou ali e
virou o estado líquido de novo, né? Então, o estado sólido, gasoso e essas coisas que o professor sabe bem melhor do que eu, a gente não tem todo esse domínio dessa área. Mas é basicamente isso que acontece. Então, no primeiro dia, a luz, no segundo dia, o firmamento e a porção seca. E aí, no terceiro dia, Deus ele vai criar aqui no terceiro dia um outro espaço também, que é a vegetação. Ele vai criar toda a parte da vegetação, as árvores. Então, naquela porção seca, começa a crescer árvores, começa a crescer toda a parte da vegetação em si. Então, nos três primeiros dias, Deus está criando a, a forma. Deus está dando forma para a terra. Então, qual é a forma da terra agora? Ela tem um sol, desculpa, ela tem um céu, ela tem uma parte seca, nessa parte seca tem a vegetação, então tudo isso são formas. A partir do quarto dia, Deus vai criar o conteúdo, tá? Então ele vai criar o conteúdo. O que seria o conteúdo? Para a luz, né? Tá aqui, tentar dar um zoom para a luz, Deus vai criar aqui no quarto dia alguma coisa que governe a luz, que seria o quê? Sol, lua e estrelas, né? Então aqui você liga o primeiro dia com o quarto dia. Deus criou a luz no primeiro dia, então no quarto dia, qual é o conteúdo da luz? Sol, lua e estrelas, né? Que são o que vai guiar. Cientificamente, claro, a gente entende que lua e estrelas não emitem uma luz suficiente para a nossa Terra. A lua, na verdade, nem emite luz, ela só reflete a luz. Mas a gente está falando de um povo que não tinha a ciência que a gente tem hoje, né? Então eles olhavam para o céu e viam a lua brilhando, né? Então eles imaginavam que a lua estava emitindo luz, era um poste também lá, mas não era. Hoje a gente entende que é o reflexo do sol. Mas para ficar didático para o povo de Israel naquela época, Moisés falou isso: olha, o sol, a lua e as estrelas para poder dominar. Ele até fala o seguinte: olha, o sol vai dominar durante o dia e a lua vai dominar durante a noite, como se a lua fosse emitir luz também à noite, né? Então, é apenas uma forma didática de ele ensinar para eles coisas que... Imagina se Moisés dissesse assim, gente, olha, a lua, ela reflete a luz do sol e tal. Pô, mas como é que você sabe dessas coisas? Você não tem um telescópio para poder olhar e ver que, que o sol está refletido na lua. Não tem de onde você tirar isso. Então, não ia ter como explicar isso para as pessoas, né? No segundo dia que Deus criou a atmosfera, o céu, e apareceu ali a porção seca também, separando a água, vem aqui no quinto dia, vem aqui no quinto dia, o que Deus cria para morar, vamos dizer assim, o conteúdo para habitar na atmosfera, certo? Que seriam as aves, e no caso da água, que fez a separação entre porção seca e a água, os peixes e os animais marinhos. Tá? Então, o primeiro dia ele está ligado ao quarto dia e o segundo dia está ligado ao quinto dia, né? Então, e o último dia, terceiro, no caso, o terceiro dia, ele está ligado ao sexto dia. Na vegetação, Deus cria agora os animais terrestres e o ser humano, né? Então, você tem aqui os 3 dias de forma que Deus criou e depois os 3 dias de conteúdo. Deus resolve nessa criação, nessa semana da criação, os dois problemas que a Terra tinha, que era o problema de ser sem forma e o problema de ser vazia. Ele dá forma e dá conteúdo para ela. E aí, no sétimo dia, o que Deus faz? Deus descansa. É interessante a gente entender sobre o descanso, porque veja só, mesmo Deus criando um dia específico para o povo descansar, ainda tem gente que trabalha de domingo a domingo. Imagina se Deus não criasse um dia para descansar. Então o burnout ia ser a primeira doença do povo, né? Não ia ser uma gravidade hoje, ia ser desde a época de Moisés já seria um problema, né? Então Deus cria um dia específico para o povo descansar, para as pessoas descansarem. E aí, o que a gente entende dessa criação? O que a gente entende de tudo isso? Que a criação de Deus, ela foi completamente planejada, né? A criação do universo foi completamente planejada, foi completamente pensada. Então, tudo isso que a gente tem como criação foi algo intencional, né? Algo intencional de Deus. E aí vem a criação do ser humano, né? A criação do ser humano, esse gráficozinho aqui, ele é muito interessante, que ele mostra o tempo que as pessoas viviam, tá? A quantidade de anos que as pessoas viviam e mais ou menos ali uma ideia de como isso aconteceu tanto antes do dilúvio quanto depois, né? Você tem aqui, por exemplo, Adão viveu 930 anos.
Imagina você viver quase um milênio. É muito tempo. É muito tempo. Com 60 anos, o povo já quer estar. Ah, Senhor, não aguento mais. Imagina 900 anos. É muito tempo para você viver. 930 aniversários para fazer. É muito. E detalhe, Adão ele já nasce velho, né? Então ele já nasce adulto. Né? Ele não foi bebê, ele não foi criança, ele não foi adolescente, ele não foi jovem, ele já foi formado adulto. Né? Então, Adão ele foi 930 anos de adulto. Sete, que foi o filho que nasceu depois da morte de Abel, ele viveu 912 anos. Com o diferencial que Sete nasceu, de fato, foi criança, foi juvenil, foi adolescente, né? E assim como todos os outros, com exceção somente de Adão, que já nasce adulto, vamos dizer assim, né? E Matusalém foi o que mais viveu, foi o homem mais velho. Olha aí, 969 anos. É muito tempo, né? Tem uma brincadeira que a gente costumava fazer nas programações de jovens, que a gente dizia assim: olha, o homem mais velho morreu antes do pai dele. O povo assim, não pode. Como é que o homem mais velho morre antes do pai, né? O homem mais velho morreu antes do pai. Aí a gente ficava naquela matemática, como é que pode ele morrer antes do pai se ele é o mais velho? É porque o pai de Matusalém é Enoque. E Enoque, ele não morreu. Enoque, ele foi trasladado ao céu, né? A Bíblia diz que ele não morreu. Então, que hoje ele ainda está vivo, vivendo no céu, né? Enoque, Moisés e Elias. São os três nomes que a gente tem registrados na Bíblia de que foram levados para o céu. Elias e Moisés foram levados. Desculpa, Moisés foi levado depois da morte, né? Ele morre, aí Deus o ressuscita e leva para o céu. Enoque e Elias são levados vivos, né? Enoque, o texto bíblico diz assim: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então Deus o tomou para si, levou para o céu. E Elias também foi outro que foi levado na carruagem de fogo, né? Foi separado ali no redemoinho e levado na carruagem de fogo para o céu. Mas olha, uma diferença grande aqui, ó. Noé, 950 anos ele viveu. Sem, que era filho de Noé, viveu só 600 anos. Ele diz assim, só porque o pai viveu 360 anos a mais, né? 350 anos a mais. Mas a partir daqui do dilúvio, né? Esse aqui é o corte, ó. A partir do dilúvio, todos os homens agora começam a viver bem menos anos, né? 464, 148, 239, 175. Abraão viveu 175 anos, né? Abraão falava o seguinte: olha, eu já tenho mais de 100 anos, eu já sou muito velho, né? Então, como é que pode um homem com 100 anos, logo depois de homens que viveram 900, dizer, ah, eu sou velho, muito velho? 175. E aí Josué viveu 110 anos, Davi viveu só 71 anos, né? E hoje a média que a gente tem é de 80 anos, né? É uma média assim, bem generosa também, né? Porque tem muita gente que infelizmente chega a uma certa idade que já não tem mais esse vigor todo, né? Hoje eu fui fazer uma consulta com o ortopedista, um problema na coluna, sentindo dor na coluna, e eu disse, olha, tá muito novo para sentir dor na coluna. Isso é fazer o quê, né? Mas tô sentindo. Não é porque eu tô novo e não vou sentir, mas tô sentindo, tá acontecendo. E aí, vou fazer o quê agora? Né? Então, 80 anos é a média, né? E aí tem um versículo bíblico em Salmo 90:10 que ele diz isso: olha, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a vida é basicamente isso. Hoje você não tem esse vigor todo, né, chega uma certa idade, apesar de que os últimos estudos falam que os 40 anos são os novos 30, né? Que o que as pessoas imaginavam que alcançariam aos 30, agora só alcançam aos 40, porque a juventude, a juventude em si, ela deu uma atrasada também. O povo que com 20 e poucos anos já estava no mercado de trabalho, já se desenvolvendo, terminando uma faculdade. Hoje é 30, 31 para ir, olhe lá, para ver se está terminando alguma coisa para pegar uma profissão, né? E aí vamos colocar 8, 9, 10 anos para se firmar numa profissão de fato. A idade do sucesso, que era 30 anos, hoje é 40. Aumentou muito, né?
Então, só que aumentou a idade de sucesso, mas não aumentou a idade de vigor para mais para cima também não, porque chega 50 anos, o vigor acabou. 60 anos e olhe lá, né? Então, essa é a estatura. E sem contar que, para mim, isso aqui é o que mais pega. A estatura do homem, né? Adão 4 tinha uma metros, eu estatura... tô vendo aí. Ah, 4 metros. 4 metros. 4 metros. O tamanho de Adão era aproximadamente 4 metros e Eva tinha Gente, é coisa de muito 50 grande. centímetros a menos. Muito grande. Você está Muito falando da grande. idade, pastor? Eu vou fazer 52. 52. Eu vou fazer em novembro. Olha aí. E, de fato, por exemplo, os meus pés, eu tô com problema de fascite plantar. Sim, Mas eu só trabalho em pé. Raramente você vai chegar na minha sala de aula e vai me encontrar sentada. sim. Mas hoje eu sentei. Hoje eu tive que Sim. sentar, porque eu não aguentei. Imagina. O Uhum. pé dói muito. É como se queimasse por baixo. Só que Sim. eu não fui ao médico ainda não. E eu não gosto de tomar Uhum. remédio. Também Então é não tudo gosto muito também. complicado para mim. É verdade. É bem difícil pra gente. O médico passou um remédio ali pra eu tomar também, todo do mesmo jeito. Tomei um e esqueci. Tem até que tomar hoje de novo, senão não vai dar ruim. Tá? Então, Adão tinha aproximadamente 4 metros. Ele tá falando aqui de um homem Eu fui a com ele no meu 1,80. bolso. Mas eu só Olha aí. tomei 2. Tamo junto, desse jeito também. Então, você tem aqui, por exemplo, um homem hoje, a estatura média, mais ou menos 1,70, 1,80, né? E Adão tinha 4 metros. Imagina um homem de 4 metros de altura, né? Então, é um homem gigantesco, e a mulher também, e a humanidade, enfim, era esse o tamanho que a gente tinha naquela época, tá? E aí nós temos a beleza da criação divina também na questão do livre-arbítrio, né? A queda, e é um assunto que a gente vai falar também ó, já na próxima semana, a queda, ela afetou não somente o homem, mas ela afetou a natureza, né? Ela afetou a natureza também. Então, por exemplo, aqui, ó, unidos a Deus, nós tínhamos vida eterna, felicidade eterna, permanência no jardim, o acesso à árvore da vida, que era o que tinha lá no jardim. Só que aí nós nos separamos de Deus, e agora nós temos morte e morte eterna também, sofrimento e dor, a perda do jardim do Éden, e a gente não tem mais acesso à árvore da vida, né? Então, o que que era a árvore da vida? Era a árvore que mantinha o homem vivo por toda a eternidade. Ele não precisava. Na verdade, imagina você não sentir fome. Ele comia, mas não sentia fome, não sentia cansaço, não sentia enfado, né? Tem muita gente que diz que no momento ali da punição do homem pelo pecado, o homem foi punido com o trabalho. Mas não, o trabalho já era parte da vida do homem. Deus já tinha dado o trabalho para ele. Por exemplo, ele tinha que dar nome aos animais, ele tinha que cuidar do jardim. Isso já era um trabalho. A punição foi que do suor do rosto ele teria que comer o pão. Então, o trabalho se tornaria enfadonho. Ele ia ter agora que suar para poder conquistar o que ele precisava. As árvores, as ervas, os frutos, eles dariam ervas daninhas, né? Dariam abrolhos, é a palavra que a Bíblia usa, para dizer que teria agora que trabalhar com agricultura pesada mesmo. Plantar, arar a terra, esperar nascer, esperar colher, para então. Imagina, você chega numa árvore, o fruto já está ali. Pronto, é só tirar e comer. Era maravilhoso, né? Maravilhoso. Acho que uma das sensações mais incríveis que tem do ser humano na agricultura é você chegar numa árvore com frutos, você pegar um fruto e comer o fruto ali perto da árvore, fresquinho. Isso é maravilhoso demais, é uma sensação muito boa. Mas isso já não tinha mais por causa da queda. O Espírito de Profecia, a profetisa Ellen White, ela chega a dizer o seguinte, que Adão, quando ele viu uma folha cair da árvore, ele sentiu mais tristeza e chorou mais por essa folha do que hoje nós choramos pelos nossos mortos, pelas pessoas que morrem. Por quê? Porque ele percebeu que o erro dele afetou a natureza. Foi por causa de uma escolha dele que a árvore estava perdendo a sua folha, né? Então ele chora por aquela folha mais do que os homens choram pelos seus mortos hoje, né? Então imagina o desespero que é. Essa semana eu tive que acompanhar um velório e vi o desespero das pessoas ali ao redor, e acaba sendo uma cena comum para os pastores acompanhar velórios e tudo mais, mas
Imagina você chorar mais do que isso por causa de uma folha da árvore, né? O desespero que é. Então, ele percebeu a ação dele afetando a natureza, né? Afetando a natureza. Que é sobre isso que a gente vai falar na próxima semana, mas a gente fica aqui com esse tema da criação. E eu queria abrir para pergunta. Você tem alguma pergunta, algum comentário que você queira fazer sobre esse assunto? Não, tá tudo tranquilo. Nesse caso aí, no caso do Enoque, ele não viveu, ele foi levado para o céu. Isso, ele não morreu, ele Então foi não levado para o tem, céu. não tem a idade dele. Isso, nós não temos a idade dele por isso, né? A Eu gente tem só uma, fiquei na uma dúvida em ideia relação da a idade. isso. Isso, a gente tem uma ideia da idade dele de quando ele foi levado, né? Que ele já tinha aí mais de 700 anos quando ele foi levado para o Nossa, céu. Mas a gente não tem, por exemplo, a idade dele hoje. Ele tem bem parecido com a idade da Terra, né? Que é o tempo que ele mas está aí, vivo, pastor, ele está no céu. Enoque está no céu, está no céu. permanece lá no céu. E Elias foi levado numa carruagem de fogo. E Elias foi levado também, Também está no céu. também está lá no céu. Muito interessante. Foi a E parte que eu mais Moisés também está lá. apreciei. E Moisés também. Moisés também está lá. A Bíblia diz que ele morreu Entendi. lá em cima do monte, porque assim, Moisés não pôde entrar em Canaã, né? Moisés foi Aham, proibido de entrar em Canaã por causa do pecado que ele comete lá na rocha, né? Deus diz assim: olha, você fale com a rocha, porque a rocha representava Jesus. E a rocha ia sim. sair água, né? Então aquilo seria um testemunho ali para o povo de Israel. Só que ao invés de falar com a rocha, ele pega o cajado e ele bate na rocha. Então, se a rocha representava Jesus, ele estava batendo em Jesus, né? Então, por causa dessa ação, porque a ilustração não foi realizada e ele sabia que a rocha representava Jesus, Deus disse para ele: olha, você não vai entrar na terra de Canaã por causa disso aqui que você fez. Eu vou deixar você ver, né? Deus deixa ele subir no monte, ele vê Canaã, mas ele não entra. Como ele já estava avançado, a idade, já bem velhinho, lá em cima do monte mesmo ele morre. E a Bíblia diz que quem enterrou ele, quem sepultou ele, foi o próprio Deus, né? Deus abre uma cova, sepulta ele, deixa ele ali guardado direitinho. Só que o que que acontece? Satanás sabia onde ele estava enterrado. E aí o livro de Judas conta que Satanás foi buscar o corpo de Moisés. Mas olha a importância que esse homem tinha, né? Satanás foi buscar o corpo dele, né, para pegar. E aí o livro de Judas diz que o arcanjo Miguel, que é um nome que é dado para Jesus também, o arcanjo Miguel, ele foi lutar contra Satanás para que ele não pegasse o corpo de Moisés. E aí ele Essa questão ressuscita. dos arcanjos, todos os arcanjos representam Jesus ou só o Miguel? Então, nós Porque tem o temos Gabriel também. isso. Nós temos alguns outros arcanjos também que Ah, algumas pessoas mencionam, né? Mas a sim, Bíblia mesmo só chama de arcanjo o Miguel. o Miguel. Isso. Gabriel, apesar de parecer também, e algumas pessoas chamarem, mas a Bíblia não chama de arcanjo, né? Chama apenas de anjo. Então, Anjo. por essa relação é que a gente consegue entender que o arcanjo representa Jesus. Mas especificamente o arcanjo Miguel representa Jesus. E no caso do Gabriel, a minha Uhum. origem é católica. Tem a Certo. anunciação do anjo Gabriel a Sim. Maria. Uhum. Na Bíblia Adventista também tem essa mesma Também da mesma coisa. disposição, é a mesma Uhum. coisa. Mesma coisa, sem mudar nada. Mesma Só que coisa, ela não vem Gabriel é como quem fala. Nossa Senhora, ela aparece como Maria, Maria, mãe de exatamente. Jesus. Exatamente. Exatamente. Então, Interessante. lá no texto, a mesma coisa. A Bíblia católica e a Bíblia protestante, que é a Bíblia que é um pouco diferente da Bíblia católica, elas têm o mesmo texto. A diferença é que na Sim, católica tem alguns livros a mais. Então, mas assim, o que tem na Bíblia protestante tem na Bíblia católica do mesmo jeitinho, tá? Do mesmo jeito. A diferença é que a católica tem alguns livros a mais. agora a gente não pode subestimar Satanás, né? Você vê que ele foi lá pegar o corpo de Moisés. Pegar o corpo de Moisés. Que Exatamente. coisa! Então a Uhum. gente não pode subestimar mesmo. De jeito nenhum. É o De tempo jeito nenhum. inteiro à espreita. Nem depois de morto tem descanso, né? Nem depois de. Não, nem depois de morto. Isso aí me Uhum. marcou muito. Eu não Sim, conhecia, eu não sim. sabia. Eu não tenho vergonha de dizer não. Não, sem Porque problema nenhum. nós católicos, a gente não tem essa visão, Sim. né? De vocês.
eu acho que entra naquele termo da cosmovisão. É mais ou menos Sim, isso? sim, Porque tem sim, uma visão exatamente. maior do É cosmos, da isso. criação. Então, dá para entender bem melhor muita coisa. Bem Agora, melhor, essa muita coisa. questão de Satanás é para gente, essa questão do Moisés, é para que a Sim, gente fique o tempo inteiro em oração e atento. o Porque tempo se inteiro. ele foi lá cavar, tirar o corpo de Moisés, imagina com os vivos. Imagine com os vivos, exatamente. O que que ele não pode Jesus fazer? é muito forte, né? Exatamente. Então Tem é o uma tempo inteiro cena, orar e vigiar. orar e vigiar o tempo todo. Tem uma cena no livro, na Bíblia também, que é o rei Saul. Ele havia sido rejeitado por Deus, porque ele havia cometido muitos pecados, não tinha se arrependido e tudo mais. Sim, E quem falava muito com ele era o profeta Samuel. Só que o profeta Samuel morreu. E aí, quando o profeta Samuel morre, ele se sente meio que desamparado, ele não sabe a quem pedir ajuda, ele tá com medo do que vai acontecer. Ele vai para uma necromante, para uma mulher que consulta mortos, e ele vai pedir para que ela chame Samuel de volta dos mortos para poder falar com ele. E aí ele chega lá e ela faz subir um espírito da terra que parecia exatamente com Samuel, que tinha um rosto, um corpo, falava igual a Samuel, né? Então ele fala é, com Saul dizendo, olha, o que que você quer, Saul? Eu já morri, não sei o quê, e conversa ali com ele. Ele diz, olha, eu preciso de ajuda, e eu não tinha ninguém para recorrer, só tinha você, e eu tinha que chamar você dos mortos. Então o inimigo ele personificou o corpo de Samuel para poder falar com o rei Saul, né? é um Para falar espírito ali com ele. zombeteiro, né? É um espírito Uhum. zombeteiro. Exatamente. E isso é Jesus. perigosíssimo, né? É muito interessante, pastor. Muito obrigada mesmo. Amém, amém. Estamos juntos. E aí a gente Amém, com vai, próxima certeza. sexta estaremos juntos de novo, tá? Se Deus E se tiver quiser. alguma dúvida, alguma coisa, manda mensagem, a gente conversa na Mas escola eu e vamos estar gostei juntos aí. dessa parte de Moisés, me alertou para um monte de coisa. É interessante, que bom, que bom. Pois vamos orar então, vamos falar com o Papai Vamos do Céu mais orar uma vez. mais uma Vamos falar com vez. Deus. Oremos. Obrigado, Pai querido, por esse momento que tivemos agora de estudo, de reflexão na tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a estarmos sempre alertas, sempre vigiando, porque o inimigo está à espreita, tentando nos derrubar, mas com certeza o Senhor está do nosso lado e o Senhor pode e vai nos proteger. Obrigado, Pai. Cuida de cada um Obrigada. de nós, cuida da professora Gisele, que ela tenha um bom fim de Amém. semana de descanso, Pai. Abençoa a família dela. É a Amém, nossa Senhor. oração em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, minha amiga. Que Deus abençoe você, viu? A todos nós. Muito obrigada, Amém. viu? Que Deus te abençoe também. Um Amém. excelente Tchau, final de tchau. semana, um bom Fim sábado. de semana e feliz sábado. Na paz.